Olá pessoal, do nosso Música para Paroxítona. Hoje vamos mostrar aqui um disco do Rei Roberto Carlos. Um disco que está completando 50 anos do seu lançamento deste ano. É um disco que foi lançado em 1973. Na minha opinião, é um dos melhores discos dele da década de 70, juntamente com o de 71, 72. Eu acredito que esse seja um disco também que fez uma espécie de um divisor de águas na carreira do Roberto. O Roberto já tinha abandonado lá em 68, 69, aquelas músicas do Iê, 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 da Jovem Guarda e tal. E aí começou a trabalhar um pouco mais com soul music, uma música também mais romântica, às vezes uma música mais perto do rock and roll. Fez isso em 69, com a música do Tim Maia, Vou Ficar, fez Amada Amante depois, em 70, enfim, tem um repertório assim bastante diversificado. O Roberto queria achar o seu estilo aí, depois de sair aí da Jovem Guarda. Esse disco marca muito isso. É o seu 13º álbum. Esse disco teve a produção aí musical do Chiquinho de Moraes, um grande maestro, um grande arranjador para orquestra e tal. E aí contou também com a ajuda, como contou com a ajuda em discos anteriores do Jimmy Haskell e do Jimmy Wisner, dois americanos que ajudaram bastante o Roberto aí. Inclusive parte desse álbum foi gravado nos Estados Unidos. E aí o disco é um disco bastante bem produzido. E as músicas a gente vai falar aqui. Foi o primeiro álbum do Roberto que teve 10 músicas. Os discos anteriores todos tinham 12 músicas. A partir daí, ele começou a fazer álbum com 10 músicas. E aí, esse disco também teve grande repercussão, como sempre. Falando um pouco aqui das músicas, a primeira música do álbum é a Cigana, uma das músicas mais longas até do Roberto Carlos, com 5 minutos aí. É uma música que falava da relação amorosa entre o personagem, no caso, e uma cigana, um amor misterioso. E aí, ele relata isso de uma forma bem legal. Eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Quem não conhece a música Cigana, é uma música bem legal, que abrem aí o disco. Outra música também, uma das mais bonitas na minha opinião, Atitudes, que não é dele, é do Getúlio Cortes. Getúlio Cortes é um grande compositor da década de 60, deu muita música para o Roberto aí, na época lá da Jovem Guarda, como Brucutu, O Feio, e a famosíssima O Negro Gato, que foi gravado por muitos cantores depois, além do Roberto, como Marisa Monte, Luiz Melodia e tantos outros cantores. O Negro Gato aqui, Atitudes, uma música bastante romântica do Getúlio Cortes, que sempre dava alguma música para o Roberto gravar. Depois uma música que eu considero também aí um diferencial dentro do álbum, que é Proposta. Essa música Proposta do Roberto inaugura aí, no meu ponto de vista, aquela coisa bem romântica. A partir daí o Roberto torna-se um cantor bastante romântico. E essa Proposta também é uma lindíssima música que marcou aí o disco, e a partir daí parece que deu uma cara mais romântica assim para o Roberto. Outra música também desse álbum chama-se Amigos, Amigos. Foi a primeira música da Roberto, da dupla Isolda e Milton Carlos. Nós já falamos aqui algumas oportunidades desses dois irmãos. A Isolda, que faleceu aí em 2021, e o Milton Carlos, que faleceu precocemente, 3 anos depois do lançamento desse álbum, num acidente automobilístico. Mas o Milton Carlos tinha uma grande capacidade de compor, além de ser um excelente cantor. Essa dupla depois deu outras músicas para o Roberto em discos seguintes. No disco de 74, por exemplo, ele deu Jogo de Damas, também uma lindíssima música que ele gravou, mas o Roberto fez muito sucesso. Depois, em 76, no álbum de 76, ele deu
eles deram, no caso, os dois, Pelo Avesso e Um Jeito Estúpido de Te Amar, música que foi gravada inclusive pela Maria Bethânia e outras cantoras aí. Infelizmente, como eu disse, o Milton Carlos se envolveu num acidente grave automobilístico e acabou falecendo, deixando a sua irmã sozinha aí. E aí, no ano seguinte, em 77, a Isolda fez uma música para ele, para o irmão, que se tornou um dos maiores clássicos do Roberto. Roberto, até hoje no show, acaba levando essa música aí. A música chama-se Outra Vez. Somente a Isolda fez aí pro Roberto. Depois ela continuou compondo algumas coisas pro Roberto em outros anos, mas realmente foi aí ceifada aí essa grande parceria aí, foi interrompida com esse acidente do Milton Carlos e a Isolda. Mas fica aqui o Amigos da Música, uma bela música também. Depois temos aqui Moço Velho, que é uma música do grande cantor, de um grande compositor dos anos 70, que é o Silvio César. O pessoal mais antigo aí vai lembrar do Silvio César. Eles eram muito amigos e numa conversa aí, segundo o Roberto, numa conversa aí com o Silvio, começaram a falar da vida, do envelhecimento, da juventude e tudo mais. E aí o Silvio acabou fazendo essa música e dando para o Roberto gravar, uma música lindíssima, letra, uma melodia maravilhosa também. E Silvio César também já tinha dado em 1970, no álbum de 70, para o Roberto, a música Pra Você. Essa é uma obra-prima lindíssima também, qualquer dia a gente vai deixar ela postada aqui só para relembrar aí a contribuição do Silvio César na carreira do Roberto. Então tem muita música aí de outros compositores que fizeram sucesso na voz do rei. E aí, Palavras, uma música também romântica, lindíssima, inclusive essa música foi escolhida pela Maria Bethânia para compor o álbum dela de 94, Bethânia cantando somente músicas do Roberto. Ela pensou aí essa música Palavras, uma música lindíssima que faz parte desse álbum aí de 73. Nesse álbum também Roberto inaugura aí, ó, todo ano ele gravava uma música no idioma espanhol, em castelhano e tal. E fez isso vários anos seguintes, e ele começou nesse ano aí de 73. Aqui ele gravou El Dia em que Me Quieras, um grande sucesso do cantor que fez sucesso na Argentina, embora não fosse argentino, o Carlos Gardel. Essa música é do Carlos Gardel, do Alfredo Lepera. Fez muito sucesso e depois o Roberto já pensou esse grande sucesso e foi muito feliz na gravação. Anos seguintes ele gravou outras músicas aí, como nós vamos ver aí em outra oportunidade. Depois ele faz uma coisa mais de balanço aí, mais anos 70 aí, início, aquela coisa do soul lá, do Tim Maia, aquela coisa. Ele gravou aqui do Fred Jorge também, um grande compositor que sempre dava belíssimas canções para o Roberto, Não Adianta Nada. Falando que a moça não adiantava ela querer fugir, que ele já tinha conquistado e tudo mais. Uma música bem legal, bem movimentada, bem relembrando um pouco aí essa época do Roberto aí mais agitado e tal. Não Adianta Nada é uma grande canção. Fred Jorge também já tinha dado para o Roberto um ano antes, no disco de 72, Você Já Me Esqueceu, uma música lindíssima também, mais romântica. Tinha dado já essa música para o Roberto. Nos anos seguintes, depois de 76, ele deu O Dia a Dia. E depois, em 78, Todos os Meus Rumos. Grandes canções. E, na verdade, a gente sempre acha que o Roberto fez todas as músicas, mas tinha muita música boa de outros compositores que o Roberto ia lá, enxergava, e o Roberto pegava e gravava e fazia muito sucesso. Falando um pouco aí dessa coisa do Roberto de homenagear, de cantar músicas temáticas, ele continuava, na verdade, a cantar música lembrando um pouco aí da sua vida religiosa. E aí, ele já vinha com isso desde 1970, gravando Jesus Cristo. Depois ele gravou em 71 Todos Estão Surdos, 72
a montanha, e agora ele vem com a lindíssima O Homem, uma música que fala da vinda de Jesus Cristo e tal, uma música lindíssima, letra maravilhosa, vale a pena a gente ouvir de novo essa música aí, mesmo os que não são religiosos vão gostar dessa música, O Homem, continuando aí falando da sua religiosidade. E a última música para encerrar o álbum é a música Rotina. Uma música bem simples, com uma letra bem simples, mas uma música bem legal, inclusive música elogiada aí pelo Vinícius de Moraes, fala lá da rotina de um casal, do marido que vai trabalhar, e a mulher fica aguardando, esperando em casa até a noite e tal. Um pouco aí fora da realidade de hoje, né? Já que a mulher trabalha, tem seus afazeres e tudo mais. Mas uma música muito bonita, inclusive uma das músicas preferidas aí do apresentador Silvio Santos. Ele confessou isso numa entrevista que ele fez com o Rei, e o Roberto teve que lembrar lá da letra e cantar um pedaço para ele, que ele gosta muito dessa música. Então, Rotina encerra o álbum, uma música muito legal. Então, fica aqui então a postagem do 13º álbum do disco de 73 do Roberto Carlos, que está completando 50 anos do seu lançamento. Um álbum aí que então marca aí essa nova fase, um pouco mais sedimentada, já sabendo o que vai fazer, que é o lado mais romântico do Roberto Carlos, falando um pouco aí da música latina, que ele tinha uma grande influência, música com música em espanhol, falando também da sua religiosidade. Então esse disco aqui, eu acredito que seja um dos divisores de água aí na carreira do Roberto. Grande abraço, vou deixar aí o link aí embaixo do vídeo para vocês poderem acessar os vídeos ou os áudios, aqueles que não conhecem a carreira, essa fase da carreira do Roberto, ou para aqueles que já conhecem e querem relembrar. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.